Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira da segunda semana do tempo comum, nós escutamos na primeira leitura que Cristo se ofereceu como vítima perfeita para nos resgatar da morte, nos resgatar da maldição que caía sobre a humanidade desde o pecado original. Portanto, Jesus, o seu esforço na cruz, ele se torna vítima perfeita para expiação das nossas vidas, dos nossos pecados. Portanto, ele é o sumo sacerdote perfeito, sem mancha nem ruga, que se coloca à disposição daqueles que o buscam de coração sincero. E o buscando de coração sincero tem como consequência ter esse encontro pessoal com ele. Pode acontecer curas, pode acontecer milagres, prodígios, libertações, para aqueles que abrem e buscam ele na sinceridade da sua vida. O episódio que nós escutamos hoje no Evangelho mostra que Jesus estava retirado. Jesus estava num lugar à parte para poder estar em comunhão com o seu Pai. Aqui mostra que mesmo sendo Deus, Jesus sentia a necessidade de se recolher, de se retirar para entrar em sintonia com o seu Pai, a partir de uma vida profunda de oração. Esse retiro é interrompido porque o povo estava pressionando os seus apóstolos, os seus discípulos, para que ele pudesse ensinar, curar, libertar. Nessa multidão não está isento de pessoas que não têm sinceridade no coração, pessoas que estão ali apenas para receber a cura, apenas para, de forma curiosa, escutar o que ele está dizendo, outros para pegar ele em contradição e acusá-lo de blasfemo, outros simplesmente querem ver aquele que uma multidão está seguindo. E ali tem também aqueles que se esforçam para buscá-lo na sinceridade da sua vida, na sinceridade do coração, escutando atentamente. E se vier a cura, louvado seja Deus, é consequência de uma busca sincera. Por que Jesus, já no final do Evangelho de hoje, manda calar aqueles que está dizendo quem é ele? Os espíritos maus, aqueles que não têm credibilidade alguma, aqueles que estão atrapalhando o plano de Deus na terra, são esses que tentam revelar antes da hora quem é o Cristo, quem que ele é, qual é a sua missão, para poder comprometer a revelação divina no meio de nós. Portanto, Jesus os repreende, porque ainda não tinha chegado o momento em que ele precisaria ser revelado. Era necessário acontecer tudo que nós sabemos no Evangelho até a cruz. Era preciso se cumprir tudo, até as últimas consequências. O que nós podemos trazer para nós nesse Evangelho? Estamos aqui na igreja,
buscamos a Deus, mas nem sempre todos estarão buscando Ele de forma sincera, com entusiasmo, com sinceridade, com aquela pulsão do coração, colocando a sua vida à disposição do Mestre. Muitos vão buscar Jesus interessados em alguma cura. Outros vão buscar Jesus a partir de uma experiência. Outros vão buscar Jesus a partir de uma profunda experiência de dor. Já ouviram aquele ditado? Não buscou a Deus no amor, agora busca a Deus pela dor. Que não aconteça conosco esse ditado. Mas muitos vivem assim. Outros buscam Jesus em alguns momentos importantes da vida e depois se esquece dele. Outra realidade. Portanto, esses espíritos maus, esses que tentam atrapalhar o plano de Jesus, lá na época que ele estava no meio dos seus apóstolos, no meio daquela multidão, continuam acontecendo nos nossos dias. E nós precisamos ficarmos vigilantes para não cairmos na tentação de nos tornarmos um desses. Aqueles que buscam Jesus apenas na necessidade, apenas no interesse. E agora eu falo um pouquinho também para os formandos da FAMP. Os formandos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e nutrição. Quantos foram, os espíritos ruins? As vozes distoantes que tentaram atrapalhar o propósito de vocês de estarem aqui hoje, concluindo o curso de vocês. Quantas dificuldades, quantas provações. Fiquem de pé os formandos, por gentileza, por um momento. Já tiveram momentos que tiveram vontade de desistir? Sim? Sim? Muitas, né? Mas agora, diante de Jesus, nesta igreja, vocês percebem que não escutar o desânimo, não escutar a angústia, não escutar muitas vezes a preguiça, o comodismo, ou até mesmo aqueles que muitas vezes têm uma voz para atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Valeu a pena, sim? Então, a Santa Missa para vocês hoje é essa culminância, essa cereja nesse bolo aí que vocês foram construindo ao longo de todos esses anos. Portanto, não é apenas um proforme de vocês virem aqui fazer uma missa de formatura, mas é agradecer a Deus por esses anos de empenho, esses anos de dedicação. Portanto, que nesse momento da missa vocês possam apresentar a Deus as suas vidas, agradecer a Ele por isso, apresentar a angústia, o sofrimento, as provações, as dúvidas, as incertezas diante dEle, para que Ele possa recolher tudo isso e a partir de agora, no exercício da profissão de vocês fazerem a diferença na sociedade, sendo testemunho dEle nas realidades que vocês escolheram para atuar profissionalmente. Amém? Podem sentar. Então, já finalizando essa nossa reflexão, que todos nós, enquanto igreja, povo de Deus, não permitemos que as vozes do mal, que as vozes que buscam nos afastar de Deus, tenham prevalência, tenham força, para que quando vier as dificuldades, quando vier as frustrações, quando vier as tentações, nos lembremos que nós temos um Deus que caminha conosco e quer fazer comunhão conosco todos os dias da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por um instante de silêncio, façamos a meditação de tudo que foi dito.